Graças e paz, irmãos, boa noite. Culto que a gente já sente a presença do Senhor falar nos nossos corações. Não foi só o Jonas que se emocionou. E olha que eu sou uma pessoa difícil de se emocionar, tá? Mas a gente percebe o cuidado do Senhor nas nossas vidas a cada dia. E eu tenho certeza que cada irmão que viesse aqui na frente teria alguma coisa para contar que o Senhor tem feito. Mas às vezes tem vergonha, né? Tem um pouco de medo, tem aquele receio. Agora eu queria, não está no momento de encorajamento, tá, irmão? Mas eu vou encorajar você. Tá bom? Vem aqui. Às vezes a sua palavra, aquilo que você tem para dizer para alguma pessoa, para encorajar alguém, pode encorajar outros. E outros, e outros, e outros, e outros. Porque a igreja é isso. A igreja é compartilhar o sofrimento, a alegria, o amor, tudo isso. Amém? Irmãos, a gente tem um tema aí, né? Que é frutos do Espírito, é o tema desse ano. E a gente está na estação do amor e da alegria. E os irmãos estão quase que o mês inteiro mastigando a mesma comida, né? Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 25. E a gente vai permanecer com a mesma comida hoje. É dieta. Está todo mundo de dieta aqui. Tá bom? Para todo mundo ficar bem saudável. Certo? E nessa noite, né, refletindo bastante sobre o texto, tudo aquilo que a gente já ouviu, eu fiquei pensando, né? Pensando o que eu falaria que algum irmão não falou, ou algum ponto que acho que deve ser falado para a igreja. E eu pensei, olhei outros textos, mas eu falei, é aqui que o Senhor quer falar com a sua igreja, né? Então, nessa noite, a gente vai estar lendo aí Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 25, e eu quero que você acompanhe comigo, amém? Por isso digo, deixe que o Espírito Santo guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram suas paixões e desejos dessa sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos por tudo que tem falado ao nosso coração nessa noite. Te pedimos, ó Deus, que possamos, ó Pai, sentir o agir do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito ministre aos nossos corações nessa noite. Que possamos aqui sair, ó Pai, cheio do Teu Espírito Santo. Que possamos, ó Pai, demonstrar ao mundo esse fruto do Teu Espírito, ó Deus, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Como podemos andar no Espírito e gerar uma vida, e gerar em nossa vida o fruto do Espírito? Essa foi a primeira pergunta que eu me peguei fazendo. Como é que eu vou conseguir andar no Espírito e gerar uma vida que demonstre esse fruto do Espírito, né? E a gente meditou, acabou de ler esse trecho aqui da carta de Paulo. E nessa carta de Paulo à igreja de Gálatas, ela está falando para a gente, nesse específico texto, sobre as obras da carne, né, e o fruto do Espírito.
E aí, durante toda a carta de Paulo, quando a gente começa a ler ela, a gente vai perceber que Paulo está falando que a nossa aceitação, a nossa salvação vem da graça através da obra realizada por Cristo na cruz. Amém? E aí, o que acontece naquele contexto ali? Havia uma divisão na igreja, de pessoas que entendiam que precisava ser circuncidado para que fosse validado que você realmente crê em Cristo. E aí Paulo fala que não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver isso aí, né? E o que Paulo está querendo dizer para a gente com tudo isso, como foi falado hoje na EBD também? Não são as obras que nos salvam, mas é confessar a Cristo como Salvador. E a evidência disso em nossas vidas é o Espírito Santo. Amém? E o que demonstra isso, né? Esse movimento que transforma nossas vidas, pois o nosso relacionamento com Deus, ele não é por obrigação, não é porque eu me sinto obrigado de vir para a igreja, não é porque eu me sinto obrigado de dizimar, mas é porque eu entendo que existe um Deus que entregou seu Filho em sacrifício por mim, e a partir deste momento, eu me entrego gratuitamente a esse Deus. Percebe? Então, não existe uma obrigação da minha parte, existe uma vontade da minha parte, uma vontade de servir. E aí Paulo está falando disso para a gente, né? A gente não está mais se aproximando de Deus por medo, mas por amor e gratidão, por aquilo que Ele fez na cruz. E esse relacionamento, ele não para apenas para mim servir, ele transforma a minha vida. E aí tem um monte de irmão aqui, que eu tenho certeza que antes de vir para a igreja, eram umas, como dizem o povo de Pernambuco, carga torta, né? O Marcão, domingo passado, deu um exemplo, até tirou o microfone da som, né? E aquele exemplo que ele falou, ele tinha comentado com a gente no domingo de manhã, se eu não me engano. Foi domingo de manhã? Acho que foi, né, Marcão? E aí aquilo foi muito interessante, porque assim, é algo prático, né? É palpável, a gente entende. Então, assim, a pessoa ela agia de uma forma quando ela se converteu. Só que aquilo foi produzindo na vida dela. O Espírito foi mudando ela, foi incomodando ela. Ela falou, peraí, eu agia desse jeito. Eu já não estou agindo mais. Né? Tem gente que é uma coisa meio instantânea, né? Mas tem gente que demora um tempo. Calma, irmão, a gente tem paciência, fique em paz, tá? Eu também tenho muito que melhorar. Só que o que Paulo está falando para a gente agora, nesse versículo 16, é o seguinte, existe uma luta. E que luta é essa? Né? Ele inicia no verso 16 dizendo para a gente assim, ó, por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza. O que o apóstolo está deixando claro para a gente? Existem duas naturezas operando em nossa vida. Uma natureza é a humana, algumas vai ter a carne, né? E a gente às vezes pensa que a carne é o físico, né? Ah, não, é o espiritual contra a minha carne. Não, é algo dentro de você, é a sua vontade, né? É algo dentro de você guerreando. E por que isso acontece, né? O que Paulo está querendo dizer para a gente? Essa natureza física e espiritual, elas começam a entrar em batalha porque você não tinha isso antes. E aí chega alguém novo dentro de você, para habitar em você. E aí você começa a ter incômodos, não é? E quando essa luta começa, né, o Espírito ele vai te impulsionando, te impelindo naquela direção. Só que a carne é um bicho ruim. Imagina você acostumado a ser a pessoa que se alguém falou, olhou torto para você, você já ia para cima. E aí, de repente, no dia ninguém te olhou torto, a pessoa te xingou mesmo. E aí você respirou, calmou, se controlou. Dá para pensar nisso? E é isso que o Espírito faz com as nossas vidas, né? Podemos pensar no Espírito como um coração cristão renovado, feito novo pelo Espírito. Até o Espírito habitar em nós, e a carne que governava sozinha, né, começa a ter mudanças em nossa vida. E aí acontece dessa nova natureza em nós. E até essa nova natureza ser entendida por nós, ela vai gerar dificuldades e desconforto. Então, para você que começou na caminhada agora, ou para você que ainda não tem bem gerado isso dentro de você, fica tranquilo. O Espírito Santo habitando em você, e você indo em direção a Ele, as coisas vão mudar. Fica tranquilo. Você não é pior do que ninguém.
Você é apenas um ser humano, assim como eu e qualquer outro, que tem suas limitações e dificuldades. E muitas das vezes a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é demonstrar um monte de dons. Isso não é ser cheio do Espírito Santo, isso é ter dons. Isso é usar seus talentos para Deus. E aí, a partir do momento, se torna um dom. E a gente confunde muito isso na igreja. Não, aquela pessoa ali é cheia do Espírito, olha lá. Ele é abençoado, ele prega. Aí, quando chega no trabalho, que aquele lá prega na sua igreja? Ih, mesmo? Aquele menino lá canta? Ih. Aquele ali? Não, é mentira, vai. No futebol, o bicho é um açougueiro. No futebol, ele fala um monte de besteira lá para todo mundo. Não é isso, né? Não é ser cheio do Espírito Santo, não é uma pessoa cheia de talento, mas é uma pessoa que evidencia o que o fruto do Espírito faz na vida dela. E às vezes as pessoas simples demonstram isso muito mais. E a gente se pega muito naquela questão de ver a pessoa fazendo alguma coisa, né? Mas qual é exatamente essa luta que existe entre a natureza humana que Paulo está falando para a gente? Aí no versículo 17 ele vai falar assim para a gente, ó. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária daquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade em pôr em prática o que intentam fazer. E aí a gente pesquisando, né, no original, Paulo chama esse desejo da carne, e em algumas traduções vai ter concupiscências, né? Esse desejo na carne, no original, ele vai dizer que é epitúmia, né? Em algumas traduções, como eu disse, de concupiscência, a gente entende isso como um desejo sexual, certo? Só o que ele está querendo dizer com esse epitúmia aqui no grego? Que é um super desejo, não é um desejo normal. A carne, ela super deseja, é um desejo exagerado, certo? Porque o nosso principal problema não é desejar coisa ruim. Muitas das vezes a gente não está desejando coisa ruim. Já parou para pensar nisso? A gente não está desejando que todo mundo se dê mal. É isso. Às vezes a gente deseja coisa boa. Quem aqui não deseja ter um carro melhor? Quem não deseja ter um emprego melhor? Quem não deseja casar? Jovem. Hã? Quem não deseja viajar para Disney, sei lá. Tem gente sorrindo aí, tá desejando mesmo, tá vendo? Mas calma, calma. Isso não é ruim desejar isso. Está longe de ser ruim desejar tudo isso, né? Só que o problema é quando a gente pega esses super desejos, começa a colocar no lugar de Deus. E a gente cria o nosso próprio Deus. E é interessante que nas obras da carne ele vai falar que tem idolatria. E a gente é uma fábrica de criar ídolo, né? É uma coisa impressionante o ser humano. Ele não pode ver uma coisa de bobeira que ele já vai fazer ídolo. E aí você fala, Eric, você está louco. Isso aí é para quem adora imagem. Não, irmão, para. Vamos ser sinceros, vai. A gente também tem os nossos ídolos, Vamos confessar o pecado da gente? Às vezes o seu ídolo é o seu casamento. Você ficou tão louco para casar que virou seu ídolo. Às vezes o seu ídolo é o seu filho. Às vezes o seu ídolo pode ser até seu ministério. Por que não? Você desejou tanto aquilo que se tornou seu ídolo. E você não percebeu. Porque o nosso coração ele é muito inclinado para criar ídolos, né? E aí, quando eu estava pensando nessa questão de idolatria, eu lembrei das aulas do ano passado que a gente estava falando de juízes. E aí, juízes é um negócio maluco, né? Porque é o povo de Deus, é a história do povo de Deus, olha só. Ela começa assim. E aí, o que o povo de Deus faz quando entra na terra? A mesma coisa que o pessoal estava fazendo, que estava lá. E aí, quando você vai no desenrolar da história, tem uns juízes bons. Só que o negócio vai piorando, vai piorando, vai piorando. E aí eu pensei no juiz, né, que quando a gente está lá na escolinha, quando é criança, a gente sempre fala dele, né, do Sansão. Sempre quando a gente lembra do Sansão, qual que é a característica que a gente lembra dele? Super força. É o Superman da Bíblia, certo? Todo mundo lembra da super força do Sansão. Não é isso? Só que o Sansão era um baita de um descarado, né?
Vamos ser sinceros. Meu Deus do céu. Parecia aquele menino, crente Raimundo. Um pé na igreja, eu estou no mundo. Né? E aí, quando você olha o relato de Sansão, uma das primeiras coisas, quando ele vai se casar com a primeira mulher, fala que ele sai da onde ele estava e vai para um outro território. E chegando lá, ele viu a mulher. E desejou a mulher. Era errado Sansão desejar se casar? Não era. Só que ele casou-se com ela não pelos motivos certos, mas pelo motivo errado. Percebeu? E aí continua, né? Aí ele faz um monte de besteira, aí o casamento dá errado, ele vai embora. E aí o que ele faz de novo? Arruma outra mulher. E aí, né? De novo, ele faz mais besteira e mais besteira. E aí quando a gente olha para a história de Sansão, a gente fala, como é que ele pode ter errado nisso? Como pode? O cara ele foi escolhido desde o ventre da mãe para ser o salvador de Israel. O cara tem uma super força. Ninguém podia parar ele. Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual que é a diferença de Sansão para a gente? Nenhuma. O espírito que agia na vida de Sansão é o que habita em nós hoje. E quantas das vezes a gente não erra na mesma coisa? Sempre, e sempre, e sempre. Talvez, como Sansão, você tenha deixado a carne governar a sua vida. Talvez, como um Sansão, você tenha deixado quem controlar o seu desejo é a sua carne, a sua natureza humana. Né? Se eu tiver o carro do ano, aí eu vou ser feliz. Eu vou encontrar a satisfação que eu preciso. Se eu conseguir me casar, aí é certeza que eu vou ser feliz. Se eu namorar aquele ou aquela pessoa, eu tenho certeza que eu vou ser amado de verdade. Se eu conseguir aquele emprego que paga o dobro do que eu ganho, cara, eu vou ser feliz demais. Se eu conseguir entrar naquela faculdade, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Tudo isso que eu falei não é desejar isso, não é ruim. O problema é quando a gente super deseja isso e a gente se torna escravo dessa vontade. Quando a gente passa a viver não mais sendo guiados pelo Espírito, mas sendo guiado pelos nossos desejos. E aí vai falar para a gente lá no verso 19 uma coisa muito interessante, né? Qual que são as consequências de viver a partir do desejo controlando a nossa vida? Qual que são as evidências das pessoas que vivem a partir da carne, a partir da natureza humana? Olha lá no versículo 19 comigo. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual. Eu vou fazer uma pausa aqui, tá? O consumo de pornografia ele tem aumentado ano a ano. Tá? São dados, fatos. E quando a gente olha as pessoas que se dizem cristãos, ela também tem aumentado. Né? O que está acontecendo com essa sociedade? Será que essas pessoas que falaram, olha, eu realmente me converti, elas se converteram de fato? Será que o Espírito Santo habita na vida delas? E aí eu vou te falar mais uma coisa interessante sobre isso aqui também que eu estou falando. A quantidade de pessoas que abusam de menores tem aumentado também. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando ela entra nesse mundo, ela vai se afundando, se afundando, se afundando, se afundando. Quando ela vê, ela não encontra mais a luz. Impureza, sensualidade. Vixe, abriu o Instagram. A gente quer se parecer demais com aquele blogueiro, com aquela blogueira. Quer imitar tudo que tem na vida dele. Idolatria, feitiçaria. A gente arruma um monte de amuleto pra gente. Desvira a chinela aí. São longuinho. Joga o sal. Sei lá, um monte de coisa aí. Né? A gente cria os nossos ídolos. Deixa Deus em segundo plano. Não, peraí. Deus governa até aqui. Essa parte, deixa comigo que eu sei resolver.
hostilidade, discórdias. Ixi. Chega lá no churrasco da família, é o primeiro a arrumar a treta. Não sempre tem um, fala a verdade, pai. Sempre tem, todo mundo tem um parente que faz isso. Agora a pergunta é, será que é eu ou você que está fazendo isso? E lá no trabalho? Pessoa que ficou sabendo de um boato já saiu fazendo a fofoca para todo mundo, a rádio peão. Ciúmes, meu Deus do céu. Acesso de raiva lá no carro. Dirigindo, o abençoado fechou você, aí você não xinga ele, você coloca palavrão gospel nele. Filho de um incircunciso. E aí vai. Não é? Mas a atitude, ela está lá, irmão. Quando eu estou falando isso para você, eu não estou me eximindo. É olhando a minha vida também. Ambições egoístas. Eu tenho que passar por cima de todo mundo para conseguir aquele emprego, independente de quem seja. Inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. E é interessante que ele fala, outros pecados semelhantes, que eu vou parar por aí, porque é um monte, tá? Tem mais, tá? Mas é semelhante, beleza? Valeu, Igreja de Gálatas, tem mais. Aí ele fala assim, repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Percebeu qual que é o resultado do super desejo na nossa vida? A destruição que o super desejo faz na nossa vida? As pessoas, elas vivem em busca dessas coisas, e quando eles conseguem essas coisas, o que acontece? Eles querem mais, porque isso não satisfaz, isso não traz real satisfação para a sua vida. Sabe o que satisfaz a sua vida? O verdadeiro amor e a verdadeira alegria. Só que muitas das vezes nós buscamos esse verdadeiro amor e essa verdadeira alegria em lugares errados. Porque a gente não consegue ver o óbvio. Só que olha que Paulo fala para a gente o seguinte, mas espera aí, tem algumas evidências do Espírito na sua vida. E quais são elas? Olha o que ele fala. Mas o Espírito produz este fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. O que Paulo está tentando dizer para a gente nessa parte, onde ele traz as obras da carne e os desejos da natureza humana, em comparação com o fruto do Espírito, é o resultado prático que evidencia quem está governando nossas vidas. Quando você olha para essas duas listas, qual você se identifica? Aquela que você está se identificando está governando a sua vida. Será que você tem sido a pessoa amável no seu trabalho? Será que você tem sido a pessoa alegre? Ou é aquela pessoa que, quando alguém dá bom dia para você, você fala assim, bom dia para quem? Só se for para você? Ou será que você é aquela pessoa dentro da sua casa que não fala com seu filho? Ou você é o marido que não trata bem sua esposa? Qual tem sido dessa lista onde você se encaixa, meu irmão? É a partir dela que a gente vê quem está governando a nossa vida. É fácil a gente vir no culto, ficar cheirosinho, se arrumar. Mas isso aqui, meu irmão, que quando a gente se junta, é para adorar o Senhor. Amém. Só que onde você demonstra que existe o fruto do Espírito na sua vida, é lá fora. Quando você passar lá na sua rua, que vê aquele monte de gente, ela tem que olhar para você e falar, nossa, olha como é diferente aquela pessoa. Chega a ser estranho, né? Eu queria que vocês abrissem um texto, por favor, pensando comigo sobre tudo isso, lá em Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, versículo 26. Ele vai dizer assim para a gente, olha só que interessante. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos.
Sabe o que eu fiquei pensando quando eu vi isso? Eu fiquei pensando, nossa, o que passou na cabeça daquelas pessoas para ter falado assim, nossa, aquele povo ali é cristão, hein? Qual foi o impacto daquela igreja naquele local? O que aquela igreja evidenciava para as pessoas entenderem que eram cristãos? Será que se a pessoa que mora lá do seu lado, que mora no apartamento do andar de cima, no andar de baixo, pode olhar para você e falar, ali vai um cristão? Será que as pessoas podem olhar você no trabalho e falar, nossa, aquele cara ali é uma bênção, hein? Se eu estou passando por um problema, eu vou lá conversar com ele. As pessoas te procuram para quê? Para fazer fofoca? Ou para se aconselhar e pedir para você que você ore pela vida dela? Qual tem sido aquele que governa a sua vida? Qual tem sido aquele que tem te instruído, que tem levado você? Quem tem governado a sua vida, meu irmão? O fruto nada mais é do que a evidência, certo? O fruto, ele não faz de você uma pessoa, mas ele evidencia aquilo que você está vivendo. Se você é uma pessoa cheia do Espírito, vai evidenciar os frutos. Não se preocupe. Agora, se você tem vivido pela carne, pela natureza humana, a evidência também vai ser clara. Eu vou pegar um exemplo interessante que a gente tem, né? Quando a gente tem o hábito, né? Vamos pegar o exemplo lá que é de casa, certo? Lá em casa, por exemplo, e eu contei isso para a Tamires antes que ela ficar brava comigo, eu vou usar ela de exemplo, tá? É o seguinte, lá em casa tem uma regra, tá bom? E esses dias eu quebrei essa regra. Tem que ser o jogo de toalha par. Se pegar o jogo errado, a casa virou de ponta cabeça. E aí demorou uma semana o jogo de toalha voltar aos pares. Né? E teve gente que, nossa, Eric, eu não acredito que você fez de novo. Calma. Aos frutos do Espírito, a gente está aprendendo isso. Ou seja, esse hábito que tem dentro de casa evidencia quem mora lá, certo ou não? Agora vamos supor o seguinte, se eu sair da minha casa e morar em outro lugar, e vir um novo habitante morar naquela casa, os hábitos continuam mesmo? Não sei, né, como as mulheres são com jogo de toalha, né, mas eu acho que não. Não, né? Não, graças a Deus. Ó, a maioria, tá vendo? Então, ou seja, o hábito, ele evidencia quem mora lá. Aquilo que você faz na sua casa, como você está habituado a viver, vai evidenciar a sua família. Se sua família é barulhenta, se sua família é brincalhona, se sua família é o pessoal que parece que ninguém mora, que é totalmente silencioso, parece que colocou algodão no pé. Tem também, por que não? Né? Só que aquilo evidencia quem mora lá. Ou seja, com a nossa vida espiritual também não é diferente. Quando a gente olha para o fruto do Espírito, e aí vê aquela pessoa com aquela lista, fala assim, ó, o Espírito Santo mora nela. Agora, quando a gente olha para a pessoa e vê só coisa ruim, e vê só tristeza, a gente falou, peraí, aquela pessoa é crente? Eu não quero ver assim não, para ser triste desse jeito. E antigamente era muito mais assim, né? Crente não pode isso, crente não pode aquilo. Era uma lista de proibições, assim. Bermuda, então, meu Deus do céu, ia queimar no mármore, ou fogo do inferno. Mármore não, mármore é outra coisa. Não é isso? E a gente acaba vivendo essa ótica. Só que o que o Espírito quer para a nossa vida não é uma vida triste, meu irmão. Não é uma vida apegada a ressentimento, a mágoa, a rancor, a dificuldade de perdoar o teu parente que discordou de você ou fez algum mal para você. Para, meu irmão. O Espírito Santo habita na sua vida, ele quer produzir frutos na sua vida. Fruto na sua vida, perdão. Que os nossos hábitos possam demonstrar quem de fato está governando a sua vida. Agora que o Espírito habita em você, precisa haver uma transformação, né? Só que tem mais algumas informações que Paulo traz para a gente aqui, e é muito pertinente.
ele fala para a gente o seguinte, que é fruto do Espírito. E a gente tem o hábito de falar frutos do Espírito, né? Só que ele fala obras da carne e frutos do Espírito, certo? Que fruto do Espírito no singular? Esse termo ele vai transportar a gente para a agricultura, certo? E o Marcão, na pregação dele, ele deu o exemplo da mexerica, certo? E aí, a gente pode entender ali como um fruto, um único fruto, correto? Só que isso aí revela para a gente algumas coisas sobre, por exemplo, a agricultura. Então, tem 4 pontos que demonstram como é que esse fruto age na nossa vida. Bom? O crescimento do cristão ele é gradual. Às vezes a gente acha que vai de 0 a 100. A gente acha que é a Lamborghini, né? De 0 a 100 em 3 segundos. Não, eu me converti hoje e pronto. Mudei completamente. Só que, meu irmão, ele é gradual. Eu não sei quem alguém já plantou feijão aqui? Fez aquele negócio, aquele trabalhinho da escola de plantar o feijão? Já? Um monte de gente, né? Nossa, é obrigatório. Meu Deus do céu. Eu soube que eu era tão ruim de plantar ali, porque eu não consegui nem plantar aquilo. E por que isso? Por que eu estou falando isso? Quando você coloca ele lá com o algodãozinho, nasce na hora? Não. Né? Tem todo um processo para acontecer. Ou seja, ele é gradual. Ele vai acontecendo. Primeira semana, segunda semana, e assim vai indo. Assim como acontece com a planta ou com a árvore, o crescimento não ocorre do dia para a noite. É um processo, meu irmão. Você tem que passar pelo processo. Você tem que ir começando a se acalmar. Você tem que começar a ser uma pessoa mais com domínio próprio. Aquela pessoa da paz. Você vai começando. Ele é um processo. E a gente, às vezes, quer que seja algo do dia para a noite. A gente não espera o tempo do processo acontecer. Porque a gente quer tudo de uma hora para outra. Ainda mais hoje em dia, né? Tudo é rápido. Quer falar com alguém, antigamente você tinha que ir lá no orelhão, mas antes tinha que ter comprado o cartão lá na telefônica. A ficha, não vou falar a ficha porque não, na minha época, não entrega, calma, gente, não entrega. Vamos ficar no cartão. Cartão, que tinha 20 unidades. Os 5 unidades eram falar assim, alô, tudo bem? Tá tudo bem, tchau. Né? E aí você tinha que ir lá no centro comprar o cartão para falar com alguém. E tinha que esperar o horário, porque você tinha que ligar no outro orelhão. E tinha que ser o horário marcado com a pessoa. Certo? Quem nunca fez isso? Vai, vamos ser sinceros. Hoje em dia, não. Você não precisa nem escrever. Ô, tô chegando aí, beleza? Tchau. Acabou. Até hoje a minha avó me vê quando ligo para ela, ela fica admirada. Tá vendo, Eric, como são as coisas? É tudo rápido hoje em dia, né? E a gente não tem paciência para esperar as coisas crescerem, amadurecerem. O fruto do Espírito na sua vida, ele vai crescer, ele vai amadurecer, mas você precisa dar tempo. Ô, meu irmão, para de querer se acelerar. Você não está tendo paciência, já começou errado. Hã? Já não está tendo paz na sua vida. E aí, quando a gente percebe esse crescimento, ele é interessante, né? A forma que você agiria em determinadas situações, ela já não ocorre mais. Porque há um fruto do Espírito brotando na sua vida e te levando para uma vida eterna. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele colocou o Espírito Santo na sua vida para te fazer melhor. Sabe o que é mais interessante de tudo isso? Quando a gente pensa em Jesus andando com os apóstolos, Ele fala que viria o Consolador. Ele vai falar que Jesus era o Emanuel, o Deus conosco. Certo? Só que quando Ele sobe e vem o Espírito, lá em Atos 2, é o Deus em nós vivendo e habitando em nosso meio. Você tem noção de que Deus habita na sua vida? Que coisa poderosa para a sua vida. Que coisa maravilhosa que nós temos, que a igreja tem, que é o Espírito habitar. E quando a gente olha o que acontece no Antigo Testamento e as manifestações do Espírito, era aquele momento ali, ponto, acabou. O Espírito não estava dentro deles. Só que hoje você tem o Espírito Santo na sua vida.
habitando em você. Imagina, uma pessoa que pegar uma gripe pode morrer. Uma pessoa que é frágil, mas existe Deus habitando na sua vida. O crescimento do fruto do Espírito, ele é inevitável, como eu falei. Aquele que confessa a Cristo como Salvador, ele vai dar fruto. Fica tranquilo. Fica tranquilo, porque o fruto é do Espírito, não é seu. Para, calma. E eu queria ler com vocês um outro texto muito, muito, muito lindo. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, do verso 1 ao 12. Ele vai dizer assim para a gente, ó. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai, o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta, e todo que der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós que já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lança no fogo e o queimam. E se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos sereis feitos. Nisto é glorificado meu Pai, em que dê muitos frutos, e assim vos tornei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos ameis. Se você está em Cristo, você está ligado na videira verdadeira, você vai produzir fruto. Você vai produzir fruto, meu irmão. As pessoas vão enxergar isso. Mas não é para a sua glória, é para a glória do Pai. O fruto do Espírito, ele tem raízes. Raízes, né? Se você for arrancar uma árvore que está há muito tempo plantada, na mão, esquece. Você não vai conseguir. Talvez com trator, dependendo do tipo de árvore. Sabe por que isso? Porque ela finca lá dentro, ela aprofunda, ela cria raízes. E assim é o Espírito quando ele governa a nossa vida. Ele traz transformação profunda na sua vida. Ele traz transformação em tudo na sua vida. Se você era um mau filho, você vai ser um bom filho. Se você era um mau marido, você vai ser um bom marido. Se você era um mau amigo, você vai ser um bom amigo. Tudo que é de ruim, o Espírito transforma. Ele transforma, irmão. O crescimento do cristão, ele é simétrico. E por que ele é simétrico? Ué, é fruto, meu irmão. Não são frutos. Eu tenho mais amor, ou mais alegria, ou mais... Não, sou uma pessoa da paz, mas amor não é comigo. Não, 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 não. É fruto do Espírito na sua vida. Certo? Se o fruto do Espírito está na sua vida, você não terá só amor ou alegria. Ele vai crescer por um processo, como eu falei, mas de forma simétrica. Obviamente que você tem características mais para um lado. Óbvio, isso aí todo mundo tem. Tem gente que é mais paciente, né? Tem gente que é mais longânimo. E aí vai. Mas tem gente que é mais amorosa. Tem gente que é uma alegria que, meu Deus do céu, vai estar rindo sempre. Mas o fruto do Espírito, ele traz o que é real. Não é essa alegria passageira. É uma alegria duradoura para a sua vida. E a pergunta que fica é, como é que eu posso desenvolver esse fruto em minha vida para que ele fique raízes e produza esse fruto em nossa vida? Aí Paulo vai dar a resposta para a gente lá no versículo 24. Olha o que ele vai falar para a gente lá em Gálatas 5, 24. Aqueles que permanecem em Cristo. Nós somos de Cristo. Você tem um dono, meu irmão. Permaneça nele.
Ele é a videira. E aí ele continua. Crucificaram as suas paixões e desejos. Ou seja, nós crucificamos nossos super desejos. A gente abandonou a nossa velha natureza. A gente vive uma nova natureza, uma novidade de vida. De sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos para onde? Na direção do Espírito. Qual que tem que ser o seu norte? Qual que tem que ser o seu caminho? Na direção do Espírito. E aí ele continua aqui, né? Em todas as áreas de nossa vida. Não é só na sua casa, não é só no seu trabalho, não é só quando você vem para a igreja. É na sua vida por completo. Quando o Espírito Santo habita em você, ele não governa só o que você quer, ele governa tudo. Ele está aí para governar a sua vida. Pare de lutar contra o pecado. Deixe que o Espírito guie sua vida. Você não vai vencer o pecado. Você não tem forças para isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor trouxe o seu Espírito para habitar em você e te ajudar todos esses dias. Um Espírito que te coloca na direção correta. Um Espírito que te mostra que você precisa se arrepender a cada dia. Sempre. Para que você consiga frutificar. Que você seja limpo a cada dia pela palavra dele e frutifique mais e mais e mais e mais e mais. E sabe por quê? Para quando as pessoas olharem para a sua vida e falarem assim, nossa, que bênção, né? Para que as pessoas parem para te ouvir, não porque você fala bonito, não porque você é a melhor pessoa do mundo, mas porque o Espírito Santo habita na sua vida. Quando a gente cria um relacionamento com Deus, a gente passa a ser cheio do Espírito, né? E aí o Márcio, ele falou uma coisa de manhã que isso me pegou pensando durante a tarde. Ele falou de que muitas das vezes as pessoas que já têm uma caminhada no cristianismo, né, ou na igreja, vamos dizer assim, ela fica pensando que naquele tempo era melhor. Não, naquele tempo as coisas eram bem melhor. Não, naquela época lá, hoje em dia, né? Aí quando tu olha para o irmão, ele só vive sentado no banco. Não ajuda em nada, só vai reclamar. Não é que naquele tempo era melhor, meu irmão? Os métodos mudam. Só que quando a gente quer o Espírito Santo habitando em nossa vida, transformando a cada dia, demonstrando fruto, você continua porque você tem sede. Talvez você tenha deixado a carne governar tanto a sua vida, que você parou de ter sede do Espírito Santo na sua vida. Acorda, meu irmão. Tem coisa para fazer. Jesus não voltou ainda não. Mas aí eu tenho um convite para você nessa noite. Quero que vocês curvem a cabeça para a gente orar. Se você quer uma mudança real mesmo, real na sua vida. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente não pode ser o mesmo. Encontrar com Jesus, meu irmão, é basicamente como encontrar de frente com o ônibus. A pessoa que bate no ônibus, ela não vai voltar a ser o mesmo. Assim é o nosso encontro com Jesus. Ele vai mudar a sua vida por completo. E se você, durante a sua caminhada, cansou, falou assim, não dá mais para mim, isso aqui, eu estou cansado já de viver como crente. Vou falar uma coisa para você. O Espírito Santo pode te renovar nessa noite. Mas esse renovo, ele não vai acontecer por mim não, tá? Ele vai acontecer por você, com o Espírito Santo habitando na sua vida. Você clamando com fé. E talvez nessa noite tenha gente aqui que não conhece esse Espírito ainda, que não experimentou receber o Espírito Santo na sua vida. E esse convite é para você. Para você entregar a sua vida para aquele que pode trazer o verdadeiro amor e a verdadeira alegria para você, meu irmão. Ou você que se afastou dos caminhos e achou que tudo que você tem vivido lá no mundo não te trouxe nada, eu tenho uma coisa real para você, que traz satisfação, uma água que jorra para a vida eterna. Talvez você também possa estar pensando, não, eu já fiz coisa errada demais. Meu irmão, o Senhor sempre dá chance para a gente.
E eu quero orar com você nessa noite. E eu quero que vocês se entreguem a Jesus. Se coloquem à disposição do agir do Espírito Santo na sua vida. Para que as pessoas vejam o fruto do Espírito em vocês.